Boa noite, igreja. Eu também quero desejar boa noite a todos que estão ouvindo, porque nós sabemos que temos vários convidados a participar desse culto através das nossas redes sociais. Por isso eu desejo a todos que Deus possa abençoá-los, que Deus possa realmente tocar o seu coração essa noite, e que as palavras que serão ditas através do louvor e as palavras que serão ditas através da mensagem, ela pode ir de encontro à sua vida, ao seu coração, e que Deus possa te abençoar essa noite. Nós vamos cantar uma música onde nós exaltamos ao nosso Deus. Ele é exaltado, esse Deus que nós servimos e cremos, Ele é digno de toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Por isso nós queremos cantar ao Senhor, porque Ele é o dono de tudo, Ele está no controle de tudo, e Ele pode ser o dono da sua vida essa noite. Basta você apenas confiar e crer. Que Deus possa te abençoar. Vamos cantar. Esse é nosso Deus. A música que nós escolhemos para cantar essa noite, ela nos desperta realmente a confiar cada vez mais no Senhor. Nós precisamos cantar realmente com alegria essa música, porque ela nos fortalece diante de todas essas adversidades e lutas a qual nós passamos e vivemos. Mas quando nós depositamos inteira confiança no Senhor, com certeza todas as dificuldades cairão por terra e a vitória será certa. Por isso, Romper em Fé é a música para a gente poder cantar juntos. Vamos cantar ao Senhor, louvar a Deus com essa canção. Thank you.
quero convidar você aí na sua casa, todos com um pensamento só neste momento. Geralmente nos nossos cultos presenciais nós fazemos os momentos também de intercessão. E eu quero aproveitar esse momento juntos para que nós pudéssemos fazer esse momento de intercessão. Eu tenho certeza que, como esse culto é sendo gravado, você não pode fazer esse pedido para nós aqui, mas Deus conhece o seu coração e sabe da sua necessidade neste momento, ou então daquilo que você tem para agradecer. Então eu gostaria de convidá-lo juntos a gente fazer uma oração agora para a gente encerrar essa parte do culto e esse momento de intercessão. Tenho certeza que todos que estão aqui, participando, também têm os seus desejos do coração aqui, o seu pedido, e coloque isso diante do Senhor agora. Vamos colocar diante do Pai, para que Ele realmente possa falar aos nossos corações através dessa música, que essas barreiras possam ser quebradas, que o consolo do Senhor possa vir ao seu coração nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa habitar na sua vida. E você que está assistindo esse culto, participando dele agora, que o Senhor possa falar ao seu coração e você possa ter um encontro com o Senhor nesta noite. Entregue a sua vida a Ele e peça para que Ele faça realmente uma mudança na sua vida. O tempo é hoje, o tempo é agora. Vamos orar. Senhor, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o Senhor venha visitar cada lar neste momento, cada amigo, cada irmão que está participando deste culto, através dessa rede social que nós usamos neste momento, esse recurso que nós temos. Senhor, nós sabemos que vivemos dias maus, vivemos dias que nos entristecem, muitas das vezes nos deixam desmotivados, mas quando nós olhamos para o Senhor, nós sabemos e entendemos que quando colocamos essa confiança no teu trono de graça, o Senhor pode mover essas montanhas, pode cair por terra todas as obras do maligno, obras do mal, obras que fazem mal para a nossa vida, e o seu reino vai ser exaltado, como nós cantamos aqui essa noite, e o Senhor vai ser exaltado, como nós cantamos aqui essa noite, e que as barreiras do inimigo vão cair por terra. Ajude, ó Deus, a cada pedido, a cada vida, a cada pessoa que precisa de um consolo, que precisa realmente agora de uma solução, uma porta de saída para a tua vida, que o Senhor possa trazer morada nesses corações agora, Pai. Nós oramos, clamando e pedindo em nome de Jesus que o Senhor venha reinar nesses corações, em nossas vidas, por favor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, esteja trabalhando no meu coração, no seu coração, para que nós entendamos o recado que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Filemão, no versículo 8 até o 25, nós iremos trabalhar nesse momento. Filemão, dos versículos 8 ao 25, deixa a sua Bíblia aberta. Essa é a segunda e a última mensagem nessa carta que eu estou pregando. Nós vimos na mensagem passada
toda a simpatia, sabedoria, diplomacia, descontração de Paulo, escrevendo essa carta a Filemon, seu amigo, seu companheiro na fé. E hoje nós vamos ver aqui o ápice dessa carta, que é o apelo que Paulo faz a seu amigo Filemon em favor de um filho na fé que ele, Paulo, gerou ali na cadeia. Vamos orar. Pai de amor, Deus de infinita graça, bondade e misericórdia, nós nos colocamos nesse momento diante da Tua presença, te pedindo, ó Pai, que o Senhor esteja abrindo os nossos corações, que o Teu Santo Espírito ilumine os nossos entendimentos, para que entendamos o que o Senhor tem a falar a nós nesse momento. Continua conosco, Pai, te oramos em nome de Jesus. Amém. Versículo 8 a 11 de Filemon diz assim: por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Palavras do apóstolo Paulo. Paulo, como apóstolo de Cristo Jesus, diante da autoridade dada aos apóstolos pelo próprio Jesus, ele tinha o direito de ordenar a Filemon que recebesse o seu filho na fé, mas Paulo não usou desse direito que ele tinha como apóstolo, e sim de palavras sábias, palavras amorosas. Ele cheio de amor, vindos do Senhor, ele faz esse apelo com base no verdadeiro amor cristão, que é o perdão. Nós não temos um relato aqui na palavra de como Onésimo conheceu Paulo ali em Roma, ali na prisão onde Paulo estava, mas o que nós temos de relato histórico também é que Paulo, ele estava na sua primeira prisão ali em Roma. E ele tinha uma certa liberdade, porque ele mesmo alugou com recursos próprios uma casa, um aposento ali para ele, e ele estava morando, e ao mesmo tempo ele era um prisioneiro do governo de Roma, e ele era vigiado 24 horas por dia por um soldado romano. E com certeza Onésimo, ele conheceu Paulo ali naquela situação. Paulo, ele tinha liberdade de receber várias pessoas, de receber aqueles que ele quisesse receber, para ouvir o relato dele, ouvir a sua história e também ouvir de Jesus. Mas não importa como Onésimo conheceu Paulo, o importante de tudo é o final dessa história, o resultado final dessa história, que nos leva a crer que era um projeto de Deus. Onésimo, então, ele conheceu Paulo, e Onésimo, ele se converteu a Cristo ali em Roma, e a vida dele teve uma mudança total, uma transformação, um novo caráter. Onésimo agora se tornara um crente em Cristo Jesus. Agora ele fazia parte da família cristã, agora ele fazia parte da igreja de Jesus. Só havia um problema, aliás, um problemão. Esse problema é o seguinte: Onésimo, quando ele abandonou o seu senhor Filemon lá na cidade de Colossos, ele havia roubado o seu senhor. Ele roubara provavelmente uma quantia em dinheiro, e ele fugiu ali da presença do seu senhor, e ele foi para longe, ele foi parar ali em Roma.
Então Onésimo, ele agora havia aceitado Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Onésimo agora ele tinha uma vida transformada, comprovado isso por Paulo. Paulo coloca aqui para Filemon a vida que Onésimo agora tinha, e então ele precisava voltar ao seu Senhor, porque ele devia algo ao seu Senhor. E Onésimo ele se converteu a Cristo, mas ele ainda era um escravo de Filemon, e ele precisava então retornar. Por isso Paulo estava fazendo esse apelo a Filemon. Foi por isso que Paulo fez esse grande apelo ao irmão Filemon. E com certeza Filemon estava irado, ele estava muito bravo com o que Onésimo havia feito com ele. E ele não sabia da história. E Paulo então, lá na cadeia, ele escreve aquela carta, e ele coloca ali as pessoas envolvidas naquela carta, como eu já disse aqui na primeira mensagem. Ele coloca no versículo 2 Áfia, e coloca Arquipo, e também a própria igreja que reunia na casa de Filemon, porque a partir daquele momento Filemon chegaria com aquela carta em mãos. Todas aquelas pessoas estavam envolvidas naquilo. O versículo 12 até o 17 diz assim, 12 a 17: mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Paulo, ele amava muito seu filho na fé, Onésimo. Porém, Onésimo era um escravo fugitivo, e ele precisava então, como eu já disse, voltar a seu Senhor. Paulo, ele queria ter Onésimo ali com ele, porque Onésimo havia se convertido há pouco tempo, mas ele já ajudava Paulo ali na cadeia com várias coisas. Então ele era um ajudante de Paulo, mas ele precisava mandar Paulo de volta até Filemon, porque Filemon não entendia ainda, ele não sabia dessa história, não sabia o que tinha acontecido com Onésimo, e ele precisava voltar. Então Paulo não queria ficar com ele ali sem uma permissão de Filemon. Então Paulo continua o seu discurso aqui na carta em favor de Onésimo e diz: com certeza ele se separou de você por pouco tempo, como um servo inútil, por pouco tempo, mas de agora em diante ele está voltando a você como útil, não só como homem apto para o trabalho, mas de agora em diante ele é um companheiro na vida cristã. Receba-o como se você estivesse recebendo a mim mesmo, como se você estivesse recebendo eu, Paulo. Então Onésimo pega aquela carta e ele vai de volta até a cidade de Colossos. Aqui no versículo 18 ao 21 diz assim: se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor.
reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu lhe peço. Vemos aqui nessas palavras claramente que Filemon se convertera há algum tempo atrás, numa das pregações do apóstolo Paulo. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui no finalzinho do versículo 19, para não dizer que você deve a mim a sua própria vida. Então, isso aqui está fechado, isso aconteceu com certeza, até porque o apóstolo Paulo e outros irmãos ali que pregaram a palavra em Colossos, e ali começou então uma igreja implantada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mas com tudo isso, Paulo se propôs a pagar a conta que Onésimo então devia a Filemon, e ele disse aqui que ele pagaria cada centavo, que o que Onésimo devia a Filemon poderia colocar na conta dele, porque em breve ele iria ali e também pagaria essa conta. A única coisa que Paulo pediu a Filemon era que ele obedecesse. Fazendo assim, ele estaria reanimando o coração de Paulo. Por que Paulo falou novamente essa frase que tem aqui no finalzinho do versículo 7, que diz assim, versículo 7: seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Isso aqui Paulo escreveu quando ele estava preparando o coração de Filemon, o coração de Áfia, o coração de Arquipo e o coração daquela igreja, porque Onésimo ia chegar de volta. E ele coloca isso daqui elogiando Filemon, porque realmente Filemon, ele era muito bom, ele era um homem de Deus, ele ajudava os santos daquela igreja em suas necessidades, ele reanimava o coração dos santos. E Paulo, ele traz essa frase aqui de novo, no versículo 20, no finalzinho: reanime o meu coração em Cristo. É sinal de bondade na vida de Filemon para com aqueles que precisavam dele. Então Paulo estava tranquilo quanto a isso, e ele faz esse pedido então de coração, e ele coloca aqui para Filemon algo que Filemon ia conseguir fazer, porque Paulo também conhecia um pouco Filemon, e além de tudo, isso aqui seria uma obra do Senhor, era o Senhor que estava fazendo isso. O versículo 22 até o 25 diz assim: além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhes saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. O finalzinho, a despedida aqui já da carta de Paulo a Filemon. Paulo sabia que Filemon e aquela amada igreja oravam constantemente por sua liberdade, e crendo nisso, Paulo pede para Filemon: além disso, além de você receber aí meu filho na fé, prepare um quartinho para mim, deixa um lugar preparado, porque as orações de vocês têm chegado até Deus, e com certeza logo eu estarei livre dessa prisão, e eu quero estar com vocês, eu vou estar com vocês. E realmente Paulo precisava ir lá, porque ele prometeu para Filemon que ele iria pagar a conta de Onésimo. Não sabemos que maneira que foi, mas ele prometeu, e com certeza ele voltou lá para fazer esse acerto com Filemon. E nas saudações finais aqui, quando Paulo coloca o nome
de Epáfras, que pertencia àquela igreja, pertencia à igreja de Colossos. Aqui em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Esse é o Epáfras que aparece aqui também, que estava lá em cadeias, que estava preso com o apóstolo Paulo por pregar a palavra do Senhor Jesus. Seu companheiro de prisão, né? Ele era conhecido da igreja, tinha ali um aval. O próprio Epáfras tinha contemplado ali a conversão de Onésimo. Com certeza ele conhecia Onésimo, porque eles faziam parte da mesma cidade, da mesma igreja. E ele está aqui junto, né, na despedida dessa carta, e ele está dizendo que ele estava mandando saudação tanto para a família de Filemon quanto para aquela igreja. Interessante que do versículo 17 e 19, eu quero ler novamente, agora já com um propósito diferente aqui. Diz assim: assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria vida. Nós vemos aqui nesse texto que era o papel que Paulo estava fazendo para com Onésimo, o seu filho na fé, diante do seu senhor Filemon. Esse senhor aqui, ele é escrito com certeza com S minúsculo, porque ele era o senhor, ele era o dono do escravo. E Jesus Cristo faz o mesmo para conosco diante de Deus. Ele é aquele que intercede por nós com grande apelo diante do Pai, para o Senhor nos aceitar de volta, mesmo sendo nós pecadores, eu e você, mesmo sendo nós pecadores, o Senhor Jesus está fazendo esse apelo por nós. Jesus, ele assumiu toda a nossa culpa, a nossa dívida de pecados diante do Deus Santo. Jesus assumiu a nossa dívida e pagou o preço alto, preço de sangue pelos nossos pecados, por amor a nós. Lá em João, no capítulo 19, versículo 30, quando Jesus estava sendo crucificado, depois daquele momento triste de agonia, sofrendo, no versículo 30 ele diz assim, a palavra de Deus diz: tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. A palavra tudo está consumado, ela é traduzida da palavra grega tetelestai. Tetelestai tem vários significados. Aqui, no nosso caso, de onde nós estamos trabalhando, um sentido era usado por um servo relatando ao seu senhor uma tarefa que ele, o servo, havia executado. O senhor daquele servo, daquele escravo, passava uma tarefa para ele, e ele então executava a tarefa, terminava de fazer aquilo que tinha sido ordenado a ele. Ele chegava diante do seu senhor e falava tetelestai, quer dizer, a tarefa está concluída. O segundo também é que era um termo comum na vida
comercial grega, homens usavam esse termo tetelestai quando eles faziam uma transação. Comprava lá um animal e pagava lá em 3 vezes. E pagava a primeira, pagava a segunda, a terceira. Eu estou citando o termo aqui de comprar um animal, mas era por vários segmentos. E quando pagava a última prestação, ele recebia então um documento de comprovação da dívida paga, que vinha escrito também tetelestai: a dívida foi paga no seu total, você não deve mais nada, foi paga a íntegra. 3. A escolha de um cordeiro para o sacrifício no templo era sempre um momento importante. Havia alguns homens ali examinando o rebanho, aqueles animais andando para lá e para cá, e os homens de olho nos animais, e quando eles viam um animal sem defeito, macho, até 1 ano, eles iam lá, um ia, pegava aquele animal e segurava e falava tetelestai. Isso quer dizer, eu encontrei o cordeiro sem defeito. A tarefa do cordeiro está concluída. Literalmente, quando Jesus, ele disse aqui, tudo está consumado, ali ele falou, tetelestai, a obra que tu me deste, Pai, está completa, o débito está pago. O cordeiro do sacrifício foi encontrado. Quando Jesus bradou em alta voz, ali na cruz, tetelestai, tudo está consumado, que ele inclinou a cabeça e morreu ali. Ali Jesus Cristo venceu Satanás na cruz, porque o diabo não queria de maneira alguma que Jesus Cristo fosse para a cruz, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio para pagar o meu débito de pecado, o seu débito de pecado. E quando ele diz ali, tetelestai, que ele morreu de uma vez por todas, não precisou mais de fazer sacrifícios com animais, porque o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus que veio tirar o pecado do mundo, completou a obra, completou o serviço que ele veio para fazer. É assim que é a história da salvação. Onésimo aceitou a proposta de Paulo e voltou para o seu Senhor, pois Paulo pagaria o débito, e ele foi aceito por Onésimo como irmão, como membro da família de Cristo. A proposta de Cristo a você é que você tenha Deus como seu Senhor, pois Ele, o Filho de Deus, já pagou a sua dívida, a minha dívida, a dívida de todo aquele que o aceitar como Senhor e como Salvador de sua vida. Jesus Cristo pagou ali na cruz. Quando nós morrermos, os crentes em Cristo Jesus, todo aquele que crê em Cristo Jesus, nós cremos, a palavra diz que o nosso nome, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida. E como eu faço então, pastor, para ter essa salvação? O que eu tenho que fazer? Você não precisa fazer nada, porque Jesus Cristo já fez, Ele já pagou o preço da salvação. O que você precisa fazer é ter um encontro com o Senhor Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, aceitar a proposta de pagamento de dívida que você tinha com Deus, que você tinha e ainda tem. A partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o seu débito é pago. E para você fazer isso, você precisa confessar. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim: se você confessar
com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você fazendo isso, você tem a salvação. É que você aceitou que Jesus Cristo pagasse o seu débito. Assim como Paulo pagou o débito ali de Onésimo a Filemon, Jesus Cristo pagou o seu débito, do seu pecado, para que você volte ao Senhor dos Senhores, ao Deus Santo, ao Pai de nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Ah, mas os meus pecados serão perdoados? Sim, serão perdoados. Os pecados passados, o que você peca hoje e ainda os que nós pecaremos, porque nós somos pecadores. Nós estamos aqui em processo, nós não pecaremos mais quando estivermos diante do nosso Pai, aí nós não pecaremos mais. E funciona assim, nós vamos morrer, quando nós chegarmos lá no céu do nosso Deus, os anjos vão nos receber, e tem um grande livro ali, que é o livro da vida, e naquele livro da vida, o Senhor Jesus, Ele escreveu o nome daqueles que o aceitou aqui, enquanto vivo, como Senhor e Salvador dele. E Jesus então é o nosso Salvador, e o nome precisa estar lá escrito no livro da vida. A partir do momento que você diz sim para Jesus, o seu nome está escrito ali no livro, e com certeza a tinta que foi escrito, o meu nome, o seu nome, o nome de todo aquele que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, é tinta vermelha, que é do sangue de Jesus Cristo, que derramou ali na cruz do Calvário, por mim e por você. Quando Jesus Cristo morreu, deram a Ele uma coroa de espinhos. Alguns dizem que colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, mas não colocaram não, pegaram e cravaram ali. Aqueles espinhos começaram a verter sangue por causa de você, é por isso, por causa de mim, por causa de toda a humanidade. Mas as pessoas não querem saber de Cristo, as pessoas se afastam do Senhor. Mas uma coisa eu te digo, você está tendo a oportunidade agora. E se você aceitou esse Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que Ele é o único caminho, não há outra salvação, não há salvação além dele. Eu não sei onde você está agora, se você mora aqui perto de nós, aqui na cidade de Várzea Paulista, na nossa região aqui bonita de Jundiaí. Você está convidado a fazer uma visita à nossa igreja, tem um endereço aqui, Igreja Batista em Jardim Promeca, na cidade de Várzea Paulista. Se você mora longe daqui, procure uma igreja onde pregue a palavra de Deus, palavra viva, palavra da verdade, sem enganação, sem rodeios. Deus, Ele mandou Jesus Cristo vir a este mundo, sofrer por você. Não é para você ficar rico não, não é para você ter aquilo que você acha que você precisa ter, mas você não precisa ter, você precisa ser da família de Jesus. É para isso que o Pai mandou o Filho aqui, para morrer na cruz, por mim e por você. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração. Se você teve esse encontro com Jesus, eu vou orar agora, e você ore também, entregando a sua vida a Jesus. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família. Vamos orar. Pai de amor, Deus de infinita graça, bondade e misericórdia, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que é a verdade.
Te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra, ela nos ensina, ela está aqui, ela é viva, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra nos esclarece, a Tua palavra nos mostra o caminho para a salvação, que é Jesus Cristo, Teu Filho amado. Jesus Cristo veio aqui a este mundo, sendo inocente, mas Ele pagou um alto preço para dar a nós a salvação, pagou um alto preço para nos levar de volta ao Senhor, e nós somos gratos a Ti por isso. Ó Deus, tem pessoas orando agora nesse momento, que o Teu Santo Espírito toque em cada coração agora, daqueles que estão aceitando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, que o Senhor os encaminhe a uma igreja que prega o nome de Jesus, que prega a verdade, que prega a salvação. Que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor abençoe essa Tua igreja. E te pedimos agora que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Deus, que o Senhor cure a nossa terra, que o Senhor esteja, ó Deus, acabando com essa pandemia, que o Senhor levante homens, mulheres, esses que estão trabalhando incansavelmente para que descubram remédios, vacinas, para que logo esteja, ó Deus, abastecendo a toda a população, para que nós tenhamos a cura dessa doença, para nós estarmos juntos, reunidos num culto presencial. Nós te agradecemos também pela oportunidade, pelas mídias sociais, onde nós podemos levar e também ouvir a Tua palavra. Continua conosco, abençoa esta igreja que Te ama, ó Pai. Cuida de cada família que se reúne aqui, cada família que pertence ao Senhor em qualquer lugar do nosso mundo. Que o Senhor esteja abençoando. Cuida daqueles que estão enfermos, ó Pai, tenha misericórdia. Sê com aqueles, ó Pai, que perderam seus entes queridos, que estão enlutados no momento tão difícil. Que o Senhor dê paz e dê consolo a cada coração. Continua conosco, ó Pai, te oramos em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, que vive e reina. Amém. Deus te abençoe. Aí é o meu lugar.